Oi pessoal, antes de começar esse vídeo, eu quero em primeiro lugar agradecer a todas aquelas pessoas que me mandaram mensagem, que fizeram contatos, que fizeram referências em relação ao que eu falei no vídeo passado sobre o falecimento do meu pai, a morte do meu pai. Então, muito obrigado a todo mundo aí que se manifestou, que deu um alô, grande abraço, valeu, era isso, vamos pro vídeo. Muito bem pessoal, voltamos aí para fazer o fechamento da trilogia dos livros A Compacta História do Mundo, que a gente vem falando desde o ano passado. Eu li a edição 1, eu li a segunda edição, e aí a terceira é uma coleção, uma trilogia, né, que fala desde do começo da história do mundo, da humanidade, enfim, do desenvolvimento, até os anos pós-2000, novo século 21, certo? E nessa edição a gente vai falar alguns assuntos que eu pontuei do livro. Tá aqui a capa do livro, tá aqui o livro, certo? Já falei que são livros fáceis de serem encontrados, baratos, acessíveis, certo? Financeiramente falando. E aí eu pontuei alguns itens, que são legais da gente falar nesse vídeo, tá? A gente vai falar sobre 8 itens que eu pontuei do livro, que conta a história a partir dos anos 1800, certo? A partir de 1800 até os dias de hoje. Então, os 8 pontos que eu marquei pra gente falar hoje, tá? As guerras napoleônicas do começo do século, a partir do ano de 1800. A volta do governo imperial do Japão, que aconteceu lá em 1868, por aí, quase 1870. Quando nasceu o marketing e a administração, que são lá dos anos de 1800 e alguma coisa. O comércio dos escravos, que foi até o ano de 1900 aproximadamente, tá? As mídias, de onde vieram, como vieram lá por volta de 1930. O que aconteceu naquele entorno entre 1940 até o ano 2000, aproximadamente. Falo da TV, do surgimento da TV em 1950, aproximadamente. E a globalização, que é uma coisa mais recente, próximo ao ano 2000. Então a gente vai falar sobre esses 8 pontos nesse vídeo. Mas primeiro vamos rodar a vinheta e a gente já volta. Segura aí. Buenas pessoal, nós vamos começar falando sobre as guerras napoleônicas. No começo dos anos 1800, que é o começo do século XIX na verdade, os primeiros 15 anos são marcados por guerras napoleônicas entre a França e outros países da Europa. Esses primeiros 15 anos do século foram basicamente de guerras dentro da Europa, onde a participação francesa foi constante. E por isso o nome Guerras Napoleônicas, por conta do Napoleão Bonaparte, certo? Esse é o primeiro item. Para o segundo item, o Japão em 1868 teve uma revolta, na verdade, contra os shoguns, que eram na época os regentes do país. E essa revolta contra os shoguns, que aconteceu em 1968, trouxe de volta o governo imperial do Japão, certo? Esse é o ponto 2. 1868, o Japão voltou a ser imperialista e o é até os dias de hoje. Num período próximo, em 1851, eu vou pegar e vou ler inclusive um relato para vocês de um lance muito legal que... Na verdade eu não sei se é um lance muito legal, mas vale para reflexão, certo? Vamos lá. A Revolução Industrial, que se iniciou na Grã-Bretanha, lá por volta do século XVIII, 1700 aproximadamente, espalhou-se até o século XIX, até o ano de 1900, século XIX, perdão, 1800, século XIX. Bom, por volta de 1850,
A Revolução Industrial que se espalhou pela Europa, que nasceu na Grã-Bretanha, começou na Grã-Bretanha, foi se espalhando pela Europa e até o século XIX se espalhou por vários países da Europa, chegou nos Estados Unidos, chegou no Japão. Tudo isso a gente está falando da Revolução Industrial, tá, gente? E aí mudou-se, o sistema de produção mudou. E isso deu espaço para que a agricultura começasse a acumular bens e como diz aqui no livro, deixa eu pegar aqui, acúmulo de capital. E a partir daí iniciou-se o acúmulo de capital, tá? E o marketing, a administração, que a gente conhece hoje em dia, que é muito comum, marketing, administração e tal, isso tudo surgiu depois de 1850, por volta desses anos aí, 50 e alguma coisa, a partir de 1851, justamente por conta deste acúmulo de capital. Quando começou a acumular-se o capital, tinha que administrar isso. E mais do que administrar isso, para ampliar esse capital, era necessário existir o tal do marketing. E daí começou a vertente desses conhecimentos. Bom, vamos falar de escravos, tá? Entre 1650 até 1900, não se tem uma ideia exata de quantas pessoas foram escravizadas, certo? Porém, pelo menos 28 milhões de africanos atravessaram o Atlântico como escravos. Pelo menos 28 milhões. Nesse período entre 1650 e 1900. Esse período entre 1650 e 1900 é chamado na história de Holocausto Negro. Bom, esse período entre 1650 e 1900 é conhecido como o Holocausto Negro, por virtude do volume de pessoas, aproximadamente 28 milhões, certo? Só que muito antes de 1650 já existia a escravidão dos negros e normalmente eram os árabes que coordenavam isso, tá? Esse período entre 1650 e 1900 é o Holocausto Negro. Mas o processo comercial de escravos é muito anterior a isso. E os árabes, a partir do século VII até 1911 aproximadamente, no mínimo já tinham escravizado entre 14 e 20 milhões. Só os árabes, fora todos os europeus que escravizaram os africanos. Que aí, a partir de 1650, foi um negócio demais e por isso conhecido como Holocausto Negro. Os 28 milhões que eu citei no início desse comentário referem-se só ao período entre 1650 e 1900. Tem que lembrar que vem desde o século VII esse processo de escravidão por conta dos árabes que comercializavam esses escravos, certo? Então aí a gente tem uma noção de volume desses escravos. Bom, agora vamos falar da mídia. A mídia tem um ponto muito específico a partir de 1930 que eu acho curioso da gente falar aqui, da gente relatar, tá? A partir de 1930, a literatura de outras línguas, grega, romana, enfim, a própria literatura japonesa, creiam vocês, certo? Começou a ser traduzida para o inglês. Em 1930 começou esse processo de traduzir todas as literaturas do mundo para o inglês, para a língua inglesa. Uma coisa interessante com essa globalização da língua, da escrita, da literatura, é a música. Porque aí a música de outros lugares do mundo começaram a ser inseridas gradativamente em lugares que falavam a língua inglesa. Foi possível de se interpretar e entender música de outros lugares do mundo. E aí essa convergência midiática de texto e som, porque na época não existia vídeo, por óbvio. Então essa convergência cultural da mídia começou a se dar a partir de 1930 com a tradução dos livros de outras línguas para o inglês, para unificar isso tudo, certo? Daí da mídia. A partir de 1945,
É interessante uma observação que o autor do livro, o Rosendahl, faz, que é a seguinte: uma revolução radical de conhecimento, de tecnologia, de ciência, tudo isso melhorou muito e cresceu muito no mundo de um modo geral. Porém, como ele diz aqui, a distribuição desigual de recursos e a falta de acesso a itens não permitiram os benefícios para toda a humanidade. Então a humanidade desenvolveu muito a partir de 1945, porém isso não significa que esse desenvolvimento se espraiou para toda a raça humana. Na verdade não, a desigualdade entre a raça humana aumentou muito proporcionalmente ao desenvolvimento da tecnologia, de conhecimento, de acessibilidade, enfim. Isso cada vez foi se tornando acessível, esse conhecimento, essa acessibilidade, um grupo cada vez menor de pessoas. E isso começou a gerar a desigualdade, certo? Mais ou menos assim. Na raça humana, na espécie humana, porque a gente está falando muito mais do que um país ou do que uma cidade. A gente está falando da raça humana, da espécie humana. Tem uma outra muito curiosa também, que é a partir de 1980, entre 80 e 95. O número de televisão para cada 1.000 habitantes, o número de televisão de 1980 para 1995, 15 anos, aumentou de 121 aparelhos de TV para 225 aparelhos de TV. Em 15 anos, o número de televisores dobrou, mais do que dobrou, certo? Entre 1980 e 1995, nesse período de 15 anos, o número de televisores dobrou. Para cada 1.000 habitantes em 1980, nós tínhamos em torno de 121 aparelhos de TV. Em 1995, eram 225 aparelhos de TV para cada 1.000 habitantes. Outro dado interessante, em 1970 existiam 50.000 computadores no mundo. E no ano 2000 já haviam 500 milhões. Em 30 anos aumentou-se de 50.000 computadores para 500 milhões de computadores em 50 anos. Perdão, em 30 anos, 1970 para 2000, 30 anos, aumentou de 50.000 computadores para 500 milhões de computadores. Agora falando da internet, uma coisa super atual. Em 1995, 50 milhões de pessoas tinham acesso à internet. No ano 2000, esses 50 milhões de pessoas passaram para 450 milhões de pessoas. Em 1995, 50 milhões de pessoas tinham acesso à internet. No ano 2000, 450 milhões de pessoas tinham acesso à internet. Em 5 anos, essa mudança. Agora, uma coisa interessante é que 91% dessas 450 milhões de pessoas que têm acesso à internet estão em países desenvolvidos. 91% das pessoas que acessam, 91% desses 450 milhões no ano 2000 eram de países desenvolvidos. Viviam em países desenvolvidos. Uma coisa muito interessante que o Rosendahl bate bastante no livro, e ele bate no sentido de mostrar, é que o desenvolvimento ele é muito grande na humanidade, mas a desigualdade também vem crescendo proporcionalmente. Então parece que quanto mais desenvolvido o ser humano é, a humanidade é, a sociedade humana se torna, quanto mais desenvolvida ela se torna, mais desigual ela se torna também. Essa é uma observação bastante interessante que a gente consegue ver através dessas pequenas fotografias literárias da história do desenvolvimento humano. Bom, esse foi o final da trilogia A Compacta História do Mundo. Esse aqui é o livro 3, já é o volume 3, tem o volume 1, o volume 2 e esse é o volume 3. É fácil de encontrar. Rosendahl, eu estou colocando os dados deste livro
dessa coleção, dessa trilogia aqui embaixo na descrição do vídeo. Pode mandar o teu e-mail para cá, manda perguntas, sugestões de livros, sugestões de histórias, pequenas pitadas pra gente falar por aqui e tá tudo certo. Faz o teu contato com a gente e valeu!